Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Então hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos começar a aplicar o que a gente está conhecendo aí na matéria nos nossos sistemas, né? Então vamos agora começar a colocar em prática tudo isso que a gente vem estudando já há alguns meses. Então no caso, nós temos aqui o treinamento da aeronave Pantera, que muitos de vocês farão. Talvez na ENCA, talvez lá no Exército. Aqueles que passarem na prova ali para sargento temporário e forem trabalhar com a aeronave Pantera certamente farão esse treinamento. Mas aqui a gente já começa a adiantar alguma coisa para vocês. Então ele vem trazendo esse documento, a aeronave dividida nos seus diversos sistemas. Tá? Então é isso que você vai encontrar num treinamento de aeronave quando vocês estiverem nas empresas aí fora. Então aqui, sobre o sistema de combustível, ele traz para a gente quais são os componentes do sistema. Então, no caso do Pantera, eu tenho 5 tanques de estrutura flexível que são construídos em poliéster. Então qual é o tipo de tanque de combustível que eu tenho instalado no Pantera? Ele é um tanque do tipo integral? Não, Qual é o tipo, Guilherme, então? de borracha. Muito bom, é uma célula de borracha, estão vendo? E ele fica alojado no piso dessa aeronave. Tá? Então nós, quando estamos embarcados ali no Pantera, vocês podem ver aqui essa região toda, cabine de passageiros. E eu tenho esse terceiro aqui, que é um auxiliar, que está posicionado abaixo dos motores na seção de bagageiro dessa aeronave. Tá? Então eu tenho tanques de combustível embaixo dos meus pés, aqui logo às costas do pessoal que vai sentado nessa última fileira de poltronas. Então a gente já começa a enxergar aqui, ó. Esses dois cilindros amarelos aqui em cima estão representando os motores dessa aeronave. Então a gente tem essa visão do sistema alimentando os motores. Né? O nosso sistema de combustível então está lá para armazenar e distribuir combustível limpo numa pressão adequada ao bom funcionamento desses motores em qualquer situação que se apresente. Legal. Então a gente já aprendeu que no Pantera eu tenho tanques de célula de borracha. Então eles não fazem parte da estrutura do helicóptero. Eu removo o piso e com isso eu consigo fazer a remoção de todos esses conjuntos de tanque. Né? Então eles são revestidos com um elastômero que dá para esse tanque de poliéster a capacidade de expansão. Eles estão instalados sob o meu piso da cabine e no bagageiro. Ele esteja sob o centro de gravidade teórico da aeronave. Então, quando eu encher esses tanques, eu não vou ter problema de desbalanceamento. Por quê? Porque eles estão posicionados exatamente em cima do centro de gravidade teórico desse helicóptero. Eu vou ter, logicamente, que fazer a distribuição correta deste combustível e das cargas. E isso vai complementar com a nossa próxima matéria, que é peso e balanceamento de aeronaves. Tá? A estrutura inferior, que é a que vai suportar esses tanques, ela é totalmente estanque, ou seja, ela é vedada, ela não vaza, visto que essa parte de baixo aqui, ó, ela faz parte do sistema de flutuação da aeronave. Então, se o helicóptero, por acaso, precisar fazer um pouso na água, a água não pode entrar, para que ele tenha ali a sua flutuação por um certo período de tempo. Ele não vai ficar indefinidamente flutuando, tá bom, gente? Mas ele tem um tempo ali de flutuação que é para evitar que a aeronave vá direto ao fundo e facilitar a saída do pessoal acidentado. Tá? Então, também podem ser associados aí a balões do sistema de flutuador em emergência. E esse sistema flutuador em emergência a gente encontra muito em aeronaves que operam offshore. Beleza? E aí tem a descrição, né, numérica aqui dos tanques e a demonstração na tabela aqui. Notem esses dois itens, o número 2 e o número 5, que são os nossos tanques alimentadores. Esses tanques alimentadores são instalados dentro dos tanques 1 e 4, que são os principais, direito e esquerdo. E a gente consegue enxergar aqui que cada agrupamento de tanques vai fornecer combustível para um motor. Tá? Aqui ó, ele não mostra uma possibilidade de alimentação cruzada.
Porém, eu posso transferir combustível de qualquer um desses grupamentos de tanque para outro na minha aeronave, através do posicionamento das nossas válvulas seletoras e do acionamento das nossas bombas auxiliares que eu vou ter aqui nesses motores, tá? Então, todos esses tanques estão interconectados. Então, olha só, aqui mostra a interligação entre os tanques, tá? Olha a nossa bomba de transferência aqui atrás, ó. Beleza? Então, os tanques estão interconectados, tranquilo? E eu consigo transferir combustível desses grupamentos de tanque aqui, entre eles, tá? Então, como é que ele funciona? O grupo 1 alimenta o motor esquerdo e o grupo 2 alimenta o motor direito. Tanques do lado esquerdo alimentam o motor esquerdo, tanques do lado direito alimentam o motor direito. Tem um tanque alimentador por grupo e as duas bombas de reforço que vão alimentar cada um desses motores, elas estão dentro desse tanque alimentador. Esse tanque alimentador, qual que é a grande vantagem, qual que é a grande sacada dele? Ele sempre está cheio. Ele é um tanque menor que fica dentro do tanque principal, então ele sempre está cheio de combustível. É ele quem vai fazer com que se acenda a famosa luz da bruxa, que vocês já devem ter ouvido falar, quando eu tenho um baixo nível de combustível. Então, quando meu combustível está acabando, dentro desse tanque alimentador aí, vai se acender a luz quando eu estiver utilizando o combustível restante, só o que sobrou dentro desse tanque alimentador, que vive cheio. E aí eu tenho ali entre 2 a 5 minutos de voo, tá? Dependendo da aeronave, ali um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então acendeu a luz de baixo nível, a famosa luz da reserva do nosso carro, a aeronave ela tem ali 5, 10 minutos, dependendo do tamanho e de como ela está operando, de funcionamento do motor por conta do combustível ainda existente. Beleza? Então as minhas bombas de reforço estão dentro desses alimentadores, para não correr o risco de rodarem no seco. E esses tanques alimentadores estão sempre cheios, então independente da atitude, da manobra que a aeronave estiver fazendo, esse tanque aqui ó, nunca vai deixar de suprir combustível para o sistema, tá? A luz da bruxa é amarela no nosso carro, né? Mas a de baixo nível de combustível nas aeronaves é uma luz vermelha, é pouse imediatamente. Tá bom, Luan? Luz amarela é pouse assim que possível, tá? Agora, num caso desse, onde o cara tem que ir para o solo de qualquer jeito, a luz vai ser sempre vermelha. Então, luz vermelha é pouse imediatamente, luz amarela é pouse assim que possível. Tá bom? A nossa bombinha de transferência... Professor, Oi, diga. posso fazer uma pergunta? Claro. Eu entrei meio depois eu tinha iniciado a aula, mas Sim. não sei se o senhor mencionou ou se vai mencionar. Esse nivelamento dos combustíveis, eles são automáticos? Não. Não. O balanceamento de combustível ele é controlado pelo piloto, tá? No caso do Pantera. Ah, tá. Em aeronaves mais modernas, eu tenho sistemas automatizados ligados junto com o piloto automático que vão fazer essa transferência automática e rebalancear a aeronave. Mas, assim, no geral, não. Quem comanda e quem tem que estar atento ao balanceamento da aeronave é o piloto. Ele que vai fazer a transferência, tá? Bobeou, então. Bobeou, vai estar voando mais pesado de um lado do que de outro e vai ter problema, amigo. E isso já derrubou Então, beleza. muita aeronave. A gente vai ver na próxima matéria, cara, uns absurdos. E você fala assim, meu, como é que pode? E acontece, tá? E acontece. O pessoal não pousou aí o mês passado uma aeronave com os trem de pouso recolhido? E o cara não percebeu que o trem estava recolhido quando ele foi pro pouso? Você entendeu? Lá no Paquistão. E agora saiu a primeira parte da investigação e simplesmente os caras estavam voando aquela aeronave do jeito que deu na cabeça deles naquela hora. Não seguiram procedimento nenhum. Torre também não seguiu procedimento. Controle de tráfego aéreo foi, cara, foi um monte de coisas sendo feitas erradas e levaram o avião a entrar no meio das casas lá. Só sobreviveram 2 de 102 ou 103 que tinham na aeronave. Sacou? Então é bem complicado, né? Então, o piloto tem que estar ligado em tudo que ele vai fazer. Tá? Então, olha lá, a nossa bomba de transferência, que ó, eu tenho
as minhas bombas elétricas que estão dentro desses tanques alimentadores aqui. E além dessas bombas elétricas, que são as nossas booster auxiliares, eu tenho a bomba de transferência. Nesse caso, não é a minha booster que faz a transferência de combustível entre os grupos. Quem vai fazer é uma outra bomba elétrica, mas que só está ali para fazer transferência de combustível. Tá? Por isso que eu falo para você, o piloto tem que acionar esse cara e escolher, através da válvula dela aqui, se eu vou jogar para o direito ou para o esquerdo, o que eu vou fazer. Tá? Então, em caso de pane de um dos motores, o que acontece? Eu sou obrigado a pousar imediatamente? Estou ali no Pantera, Pantera bimotor, então deu pane em um dos motores, desligou. Eu sou obrigado a pousar imediatamente? Vai acender uma luz vermelha? Gerar um Master Warning, um Master Caution? Não. Vai acender luzes vermelhas daquele sistema que apagou, e aí ele vai indicar para você que você está voando com um motor só, mas você pode continuar o seu voo até que encontre uma situação favorável para o seu pouso. Não quer dizer que é para você continuar até o final da etapa, tá? Porque a possibilidade de você perder esse outro motor aumenta. Você tinha 2, perdeu 1, qual é a possibilidade de perder este único que sobrou? Ela está aumentada por quê? Porque esse motor que sobrou está trabalhando mais, ele não tem mais com quem dividir a carga, tá? Então, se eu tiver pane de um motor, a transferência vai permitir restabelecer a centragem do meu combustível e consumir todo ele de maneira equalizada. Então, que eu tenho só esse motor aqui funcionando, ele iria consumir todo o combustível desse grupamento de tanques aqui e a aeronave ficaria mais leve desse lado. Teria uma tendência a tombar para o lado mais pesado. Aí eu vou transferindo combustível do outro grupamento e vou consumindo por igual. Assim eu consigo manter a minha aeronave mais estabilizada. Tá? Como eu falei para vocês, os alimentadores vão permanecer cheios enquanto houver combustível nos outros tanques. Ele também permanece cheio, mas não é infinito. Eu preciso do combustível dos outros tanques alimentando esse cara. As minhas bombas de reforço, elas vão succionar combustível do tanque alimentador, que está sempre cheio. E aí a gente vai ver aqui para frente como que se mantém sempre cheio esse tanque alimentador. Tá? Traz aqui as capacidades de combustível dessa aeronave. Então a gente vê que o grupamento direito ele comporta 585 litros, enquanto o esquerdo comporta 573. Vocês devem ter notado em algumas válvulas que eu coloquei lá no desenho, em que eu tenho o grupamento esquerdo com mais capacidade de galões de combustível do que o direito. No caso aqui do Pantera é o contrário, o direito tem mais combustível que o esquerdo. E isso se deve ao simples fato de, no Pantera e na maioria das aeronaves que seguem o sistema métrico, o grupamento esquerdo é o grupamento considerado principal. Ele não necessariamente vai carregar a maior carga dos fluidos, porém ele vai ter a maior parte dos componentes do sistema, tornando aquele lado um pouco mais pesado que o lado direito da aeronave, na divisão dos componentes. E aí eu preciso balancear isso de alguma forma. E que forma que eu encontrei para balancear? Coloco uma maior capacidade de combustível de um lado do que de outro, para manter a minha balança equalizada. Então ele traz aqui para a gente, ó, bonitinho, quanto que cabe em cada um. Então 178, 173, 234, 222. E o meu alimentador com 18 litros. Tá? O meu tanque alimentador com 18 litros. E eu tenho um residual de 8,5 litros no grupamento direito e 15 litros no grupamento esquerdo. Esse residual é importantíssimo também para a nossa próxima matéria, que é peso e balanceamento. Esse combustível residual é o combustível que eu não vou conseguir consumir no meu sistema. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba exatamente quanto combustível eu tenho disponível para utilização. Porque eu vou abastecer com 585 litros, mas eu não vou conseguir usar os 585 litros. Eu tenho que deduzir deles, eu tenho que subtrair 15 mais 8,5.
Então essa vai ser a quantidade de combustível que eu realmente terei disponível para queimar. O resto vai ficar nas linhas de combustível, no fundo do tanque, no corpo do filtro, e eu não consigo queimar esse combustível. Tá bom? Então eu tenho aqui 23 litros e meio. Esses 23 litros e meio é quase um tanque alimentador e um pouquinho. Então dariam aqui mais 8 minutos de voo. Tá? Se o cara for contando que ele tem esse tempo aqui, ó, ele vai cair do cavalo. Porque vão acabar esses 18 litros e ele não tem 15 mais 8,5. Isso aqui ele nunca vai conseguir usar. A gente só consegue tirar uma parte desse residual drenando a aeronave. E mesmo assim não sai tudo. Você drena a aeronave e quando você vai lá desconectar uma linha de combustível, cai combustível na sua cabeça. Porque ele fica nas partes baixas do sistema, a gente não consegue tirar tudão. A não ser abrindo todas as linhas, desmontando os filtros e removendo o tanque e chacoalhando ele. Então por que eu tenho um tanque alimentador por grupo nessa aeronave aqui, ó? Né? Esse tanque alimentador ele é usado para evitar o fenômeno de vapor lock, que é o nosso calço vapor. Então, olha que sacada os caras tiveram. Então, com isso, eu só preciso de uma bomba para garantir as funções de funcionamento, como purgar o sistema de combustível antes da partida, manter pressão na entrada das bombas dos motores, né? Levando em conta as perdas que eu tenho de carga nos filtros, na mangueira, na altura do sistema, porque isso vai influenciar, beleza? O funcionamento da minha bomba, porque eu tenho essa coluna aqui, o líquido tem que subir. Então isso vai fazer com que ele perca a sua força, né? Então esse tanque alimentador menor, ele permite que eu evite a utilização de mais componentes no sistema, que iriam pesar o sistema, evita a formação de calço vapor. Então ele traz para a gente um monte de benefícios. Tá? Também é uma forma mais simples de avisar que eu tenho um baixo nível de combustível naquela máquina, que precisa de atenção. Eu preciso de só uma bomba, mas como na aviação a gente não faz nada assim de qualquer jeito, o que os caras fazem? Eles colocam 2 bombas por grupamento. Então eu tenho 2 bombas por segurança. É a redundância da aviação que a gente sempre ouve em todo o sistema. Por mais que uma só dá conta do recado, eu tenho 2 para garantir a segurança e redundância do meu sistema. Essas 2 bombas aí em cada agrupamento, elas têm que estar sempre imersas, independente do nível de combustível que eu tiver nos outros tanques. O tanque alimentador não pode ficar vazio. Essa bomba não pode trabalhar fora do combustível, porque senão ela vai queimar. O princípio usado para manter o tanque alimentador cheio, então, lá no meu tanque central, o mais próximo do centro de gravidade teórico da aeronave, eu tenho esses tanques alimentadores. Eles são estanques do interior para o exterior, mas não do exterior para o interior. Ou seja, eles podem ser enchidos, mas o que está dentro dele não sai de volta para o tanque principal. Tá? Então ele só deixa combustível entrar. E o combustível para sair do tanque alimentador, obrigatoriamente tem que ser através da bomba. Então é um tanque dentro do tanque, com uma válvulazinha que só permite a entrada, não permite a saída. Beleza? Então, durante o abastecimento desse grupo de tanques, os níveis vão se equilibrar entre todos eles, através dessas intercomunicações que a gente viu aqui. Né? Então, através dessas intercomunicações, vai haver o equilíbrio do combustível em todos os tanques. Então, a gente vai fazer um enchimento equilibrado. Eu tenho só um local de abastecimento, um bocal, onde eu vou inserir o combustível e ele vai se espalhar por todos esses tanques. Eu não preciso encher de tanque em tanque. O tanque alimentador, pela válvula unidirecional dele, que a gente já vai ver aqui embaixo, que está localizado no fundo do tanque, vai permitir a entrada de combustível nesse tanque alimentador. A vazão da nossa bomba de reforço é na casa de 600 litros por hora. Tá? E o motor só exige 190 em regime de potência máxima contínua, o famoso PMC.
Então a minha bomba ela sempre vai gerar muito mais vazão, muito mais fluxo do que o necessário para o sistema. 3 vezes aqui, um pouco mais de 3 vezes. E por que ela vai gerar tanto fluxo a mais assim? Para garantir o funcionamento do sistema. Essas duas bombas de reforço de cada conjunto estão ali para suprir combustível para a minha bomba mecânica do motor. Então, pelo efeito de Venturi, a vazão da indutora A e do ejetor 2 do tanque alimentador vai gerar essa vazão induzida que vai fortalecer o combustível para que ele suba a chegar lá no motor depois. Nesse caso aí, o meu tanque alimentador então vai ser sempre mantido cheio. Por gerar muito fluxo, não pode causar algum problema? Não. E por que ela não vai causar problema? Porque é uma bomba centrífuga. Ela não gera pressão positiva. Ela não tem aumento de pressão. Tá? Então, o meu fluxo vai ser succionado. Ela tem uma capacidade de enviar 600 litros por hora, sendo que o meu sistema só consome 190. Não quer dizer que ela vai enviar esses 600 litros por hora. É a capacidade que ela tem. E por ser do tipo centrífugo, ela não gera aumento de pressão. Não gerando aumento de pressão, não se faz necessário uma válvula de derivação, como acontece na nossa bomba mecânica que está acoplada ao motor, a principal. Beleza, Camila? Então tá bom. Então nós temos o esqueminha aqui dos nossos tanques e como que é mantido o nosso... esse carinha aqui é o tanque alimentador, tá? Então, como que ele é sempre mantido cheio aí. Beleza? E depois enviando combustível para o motor esquerdo. O funcionamento do sistema de combustível, as luzes aqui, vermelhas, tá? Aqui tá rosinha, mas vão se acender em vermelho. Beleza? Essa fio Q é quantidade de combustível baixa. Então, vai se acender junto com ela, claro. Vai acender a Master Alarm. E vai começar a tocar uma buzina dentro da aeronave, vai começar a fazer barulho lá para chamar a atenção do piloto de que ele está com a luz quantidade de combustível acesa, quer dizer que ele tem ali 5, 8 minutos de voo, tá bom? Logicamente, quando atingir um baixo nível de combustível. Então depois vocês deem uma olhada nesse material que ele é muito legal. Então o nível mínimo do tanque vai acender uma sinalização de alarme. Tá? Ele acende a luz e quando o nível de tanque é inferior a 18 litros, o que indica que os meus tanques do grupamento estão vazios. O indicador do liquidômetro vai estar marcando 0, ou seja, o indicador de quantidade de combustível vai estar marcando 0. Aí minha luz acende porque eu tenho menos de 18 litros restantes no meu tanque alimentador, que não pode ficar vazio. Se a quantidade lida no indicador for superior a 0, eu tenho uma pane, que pode ser um entupimento do ejetor desse tanque alimentador. Então eu não estou conseguindo encher o tanque alimentador, porque eu olhei lá no meu indicador de quantidade de combustível e meu indicador diz para mim que eu tenho 200 litros de combustível. Mas mesmo assim eu estou com a luz de baixo nível de combustível acesa. Vocês entenderam o problema que está sendo mostrado aqui? Então acendeu a luz da reserva, mas o meu tanque está cheio. Eu acabei de encher. Eu promovi o enchimento, então eu sei que eu adicionei ali 200 litros de combustível. Não poderia estar essa luz acesa porque eu tenho combustível lá. Aí o que está acontecendo? Eu tenho um problema. Essa luz está acesa por algum motivo. E aí eu preciso pegar o meu manual, o meu troubleshooting, e aí eu vou procurar quais podem ser as prováveis causas do acendimento da luz de baixo nível de combustível, sendo que eu acabei de abastecer a aeronave. Então um dos pode ser aí que eu tenho entupimento do ejetor do tanque alimentador. Então o tanque alimentador não está sendo enchido porque está entupido. Posso ter vazamento pela válvula do tanque alimentador, ou então pane das minhas bombas de reforço. Então minhas bombas de reforço não estão funcionando, estão em pane. Vai acender essa luz aqui também de baixo nível de combustível, visto que elas não estão succionando combustível nenhum. Essas panes elas vão provocar perda de alimentação. Então meu tanque alimentador deixa de enviar combustível para o motor e com isso eu tenho apagamento do motor. Tá? Em caso de pane da bomba de reforço, aqui em cima,
Então, em caso de pane de uma bomba de reforço, as minhas válvulas vão evitar que o combustível que foi liberado pela bomba em funcionamento retorne ao tanque alimentador pela bomba em pane. Porque como as duas estão ali, se uma delas para de funcionar, o combustível poderia retornar pelo corpo da bomba. E aí eu ia ter um travamento desse tanque alimentador também. E ia tocar o zaralho. Então, a minha bomba ela também tem uma válvula unidirecional. Ela só permite que o combustível, após passar pelo rotor da bomba, que ele só tenha uma direção possível. A direção da continuação do fluxo até o motor. Se ele tentar voltar, ela tem uma válvulazinha ali que vai travar, evitando assim que o combustível retorne. Lembra lá que o sistema tem que prover fluxo contínuo e positivo? Nunca o fluxo no meu sistema de combustível pode ser negativo. Isso quer dizer, ele nunca pode retornar do motor para o tanque. Ele não pode andar para trás. Então o sistema tem que andar para frente. Ele tem que garantir que a alimentação será positiva. Isso quer dizer, sair do tanque, passar por todos os componentes de controle e chegar até o motor. Não posso ter retorno de combustível em nenhum caso, em nenhum dos componentes. Tá bom? Medição de combustível. Então, como é que ele faz para medir? Como é que ele faz para indicar a quantidade de combustível? Qual que é o sistema empregado no nosso Pantera aqui, ó? Então, em cada tanque eu tenho um liquidômetro de capacitância variável. Eles estão ligados por intermédio de um amplificador até um indicador duplo lá na minha cabine, que pode ler a quantidade total de combustível, que é indicada em quilo ou em volume, tá? Que está contido lá no interior daquele meu grupamento de tanques. Beleza? Então a gente já vê aqui, ó, que é um sisteminha mais moderno, que dá uma indicação muito próxima do real. Tá bom? Então, capacitância. A gente vai ver isso aí na próxima aula, quando a gente falar dos indicadores eletrônicos, da continuidade no elétrico e eletrônico. Tá? Então é um método muito mais sensível de leitura. E aí o meu indicador é duplo, ele mostra no reloginho lá a quantidade de combustível que eu tenho no tanque esquerdo e direito. Então eu tenho dois ponteiros diferentes, um maior e um menor. Um pode ser amarelo, o outro pode ser azul. Indicado ali, 1 e 2, sendo 1 lado esquerdo e 2 lado direito. Tá? Ou a indicação também, nesse caso, poderia ser feita através de um painel digital com números, né? O que acontece com o K2, que é uma evolução do Pantera, uma atualização do Pantera, e aí recebeu novos aviônicos. Aí agora tudo tela de cristal líquido, sensível ao toque e tudo mais. Então isso facilita a apresentação dessas indicações para o piloto. Ele não tem que ficar olhando mais para o ponteirinho. Ele vê o número expresso ali diretamente. Então, o esquema de funcionamento do sistema de combustível, depois vocês deem uma olhada. Se ficar alguma dúvida, né? Aí vocês podem me perguntar, sem problema nenhum. Mas eu acho que não tem mais muito segredo. Ó, esses amarelos aqui, ó. Esses amarelos aqui, ó. Número 1. São os transmissores do liquidômetro. Então são esses caras que vão medir a quantidade de combustível e enviar um sinal para o amplificador. E olha aqui. Esse redondinho aqui, ó, é o meu indicador de quantidade de combustível, tá bom? Isso aqui está lá na cabine. Então esse número 1 aqui é o nosso liquidômetro. Tá? Eu acho que eu até mostrei para vocês lá no Falcon a localização em cima da asa ali do Falcon, onde ficam os sensores de quantidade de combustível, um pouco antes da gente parar com as nossas aulas. Né? Aqui a válvula de dreno, nossa conhecida e importantíssima válvula de dreno. Então eu tenho aqui desse lado e tenho desse lado, né, do meu tanque e do tanque alimentador. Então este cara aqui é o tanque alimentador e aqui o tanque principal. Tá? Então eu tenho dreno no tanque alimentador e dreno no tanque principal. Nem toda aeronave vai ter esse sistema de tanque alimentador, tá, gente? Então, a maioria das aeronaves, as minhas bombas de reforço, elas estão diretamente dentro do meu tanque. Na região aqui mais baixa, próxima da onde eu tenho a montagem também do dreno, porém,
ela vai puxar o seu fluxo de combustível num nível acima para não pegar combustível sujo no fundo do tanque. Tá? Essa bomba 2, bomba 4 aqui, isso aqui está lá dentro da cabine, é o que o piloto vai ligar. Então, 2 e 4, eu estou falando do lado direito, grupamento direito, números pares, grupamento direito, lado direito da aeronave. Números ímpares, se fosse bomba 1 e 3, eu estaria falando do grupamento esquerdo. Tá? Então, este conjunto aqui alimenta o motor 2, que é o motor direito, por isso bomba 2 e 4. Aqui o piloto liga e desliga as bombas auxiliares. Ele pode trabalhar com as duas ligadas ou com apenas uma. Durante pousos, decolagens, ele vai sempre operar com as duas ligadas nos dois tanques, mas durante voo de cruzeiro ele pode optar por trabalhar com apenas uma bomba. Vocês lembram, ela gera 600 litros por hora de fluxo, uma bomba. As duas vão ter a capacidade de gerar 1.200. Mas o meu motor continua precisando só de 190. Tá? Questão de segurança mesmo. A luz, ela está aqui no 10, ó, que é um outro sensor de liquidômetro, só que esse está dentro do tanque alimentador. Então esse carinha aqui é o que vai ser responsável por acender a luz de baixa quantidade de combustível e disparar o alarme. Tá? Se o combustível estiver baixo só aqui no tanque principal, a luz não acende. A luz só acende quando o meu tanque alimentador estiver abaixo de 18 litros. Quando eu não tiver mais combustível aqui, ó, e a capacitância desse tanque começar a mudar. Por que ela vai mudar? Porque a capacitância do ar é diferente da capacitância gerada pelo combustível. Ele tem lá um referencial onde ele vai comparar esses sinais para daí poder acender essa luz. Ou, lógico, se eu tiver ali alguma pane que não está permitindo que o sistema funcione corretamente. A transferência de combustível, então a função de transferência com posicionamento de válvula. Tá? Então a nossa chave de comando de 3 posições aqui da nossa válvula. Essa bomba de transferência aqui, ela permite, em 2 sentidos de rotação, transferir combustível de um grupo para outro. Entre os tanques centrais, ela vai fazer essa transferência. Esses tanques centrais estão na base dos alimentadores. Então, ela transfere combustível direto para a região onde está instalado o meu tanque alimentador. E com isso, ela garante que aquele tanque alimentador sempre vai estar cheio. Quando a minha chave 3 de 3 posições, a nossa válvula está aqui, ó, for comandada de um lado, a esquerda para transferir para a esquerda e vice-versa, a flecha verde 2 ou 3 vai se acender no painel, indicando para o piloto da onde o combustível está saindo e para onde ele está indo. Tá? Essa flecha vai indicar. Então, se a flecha do 2 estiver acesa, quer dizer que eu estou tirando combustível da esquerda e mandando para a direita. Estou tirando do 3 e mandando para o 2. Se a 3 estiver acesa, é que o 3 está recebendo combustível do 2. Tá bom? Esse posicionamento todo ocorre lá na cabine. A intercomunicação dos 2 bocais de abastecimento vai permitir a esse meu combustível transbordar para o outro grupo. Tá? Então, eu vou começar a encher. Se esse tanque aqui se encheu completamente, esse grupamento, ele transborda e auxilia o enchimento do outro. No caso, com 2 bocais de enchimento aqui. Tá bom? Com isso eu evito obstruir os suspiros, tá? Que são importantes aí para o bom funcionamento do meu sistema de combustível. Olha só os suspiros dos tanques e da ventilação dos compartimentos dos tanques. Olha quanto suspiro eu tenho aqui, ó. Essas tubulações, todas coloridas aqui, eu vou tentar aumentar um pouco a imagem para vocês. Ó. Tá? Então todas essas tubulações aqui estão saindo dos tanques e vem aqui para cima, são suspiros. Beleza? Então eu lembro que o pessoal perguntava, suspiro, pô, por que não faz ele para baixo? Todo suspiro é para cima, tá? Ó. Todos eles vão lá para cima. E aí eu tenho um monte de tubulaçãozinha. Cada cor dessa aqui é uma coisa diferente. Uma é só saída, outra é ventilação do sistema para forçar a saída desses gases, tá? Então,
Tenho do lado esquerdo, tenho do lado direito, beleza? Então o que está aqui, tubulação do grupo direito, tubulação de ventilação dos tanques para manter a pressão equalizada nos grupamentos, ó, aqui todos os tanques aqui embaixo e os caras chegando. E aqui os bocais de abastecimento, os 2 bocais, cada um abastecendo um grupamento de tanque. Posso ligar os 2 para acelerar o processo de abastecimento, tá? Então essas tubulações elas vão se juntar numa caixa, que é esse item E aqui, ó. É um tanque de expansão, beleza? Então todos os dutos vão acabar nesse cara e por aqui ele faz a eliminação direta, aproveitando o ar de impacto que está correndo ali na aeronave. Então lateralmente a passagem do ar aqui vai gerar uma depressão, vai gerar um vácuo parcial aqui que vai puxar todo esse vapor que está sendo tirado dos tanques através do suspiro. Tá bom? Legal, né? Então vocês vão encontrar lá várias mangueirinhas ali, várias tubulações, ó, os buraquinhos. Vocês vão ficar se perguntando, meu Deus, o que é isso aqui? É algum dreno? Tal? Não, não é um dreno, é um suspiro. O sistema de dreno vai ser diferente. Tá? Então nós vamos ter aqui no 11.5 a organização geral do meu sistema. Então não vou ler cada um deles, depois vocês façam essa leitura. E como eu disse, se tiver alguma dúvida, posta lá no Cubos, dizendo, professor, na página 11.5, lá no item não sei o que, eu não entendi o que é isso que o cara falou. A gente dá uma olhada junto e eu respondo para vocês. Tá? Então vocês veem a complexidade do nosso sistema. Olha quanta coisa, cara, eu já tenho aqui. Mas todos eles, velhos conhecidos nossos. Tá bom? Então não tem ninguém aqui que vocês não tenham ouvido falar, pelo menos. Né? Dentro dessa nossa matéria do sistema de combustível. Então vejam só, quantas coisas vocês já aprenderam dos componentes de uma aeronave. Então vocês já começam a conseguir identificar esses caras e a não ter mais medo do avião ou do helicóptero, porque você já conhece. Você já sabe mais ou menos por que ele está ali, como é que ele opera, qual que é a função. Aqui a gente tem um esquema geral, simplificado do sistema de combustível. Essa imagem é linda, é maravilhosa. Então vejam aí quantos dos componentes vocês conseguem identificar. Depois eu vou dar uma atividade que vai ser exatamente esse esquema geral aqui, ó, pedindo para que vocês identifiquem. Então nós temos aqui o sisteminha de uma forma simplificada para vocês enxergarem. As nossas bombas de reforço aqui, as nossas válvulas, tá? Ó, show de bola. Nosso dreno, bonito, indicador. Tranquilo? Então, tudo que a gente falou até agora a gente viu, né, gente? Não tem nada aqui muito lógico. Agora, o que vai acontecer? Agora o manual de treinamento ele começa a entrar nas questões próprias daquela aeronave. Então ele vai mostrar para a gente aqui quando que a luz vai acender da baixa pressão de combustível. Independente se você é de célula, de aviônica e de motor, todos vocês vão fazer esse mesmo treinamento, que visa mostrar para você a aeronave do nariz à cauda. E depois você vai fazer uma prova geral, onde vão cair questões de todos os sistemas. A luz de filtro, ela vai se acender quando o ΔP for igual a 140 milibar. Tá? Então, a pressão chegou a 140 milibar, o filtro ainda nem entupiu. Mas eu já tenho um aumento de pressão dentro desse filtro. Por quê? Porque o entupimento está gerando uma restrição e eu tenho fluxo contínuo e positivo. A pressão começa a aumentar, acende a luz FILT. Então, essa luz é amarela. A luz de filtro é amarela. E ela serve para dizer para mim, ó, filtro entupiu e eu abri a válvula de bypass. Tá? A minha válvula de bypass do indicador de entupimento, ela só vai se abrir a 280 milibar. Acende a luz de entupimento a 140 para dizer o filtro está entupido. Mas só abre passagem para esse combustível continuar se a pressão continuar a subir, 280 milibar. Essa diferença aqui, ó, esse dobro de pressão, acontece numa fração de segundos.
Então, sempre que a sua luz filtro acendeu, pode saber que houve a abertura do bypass, tá? Então, isso aqui aconteceu, ó. Extrapolou esta pressão dentro do filtro. O seu indicador de entupimento vai pular o dedo duro e vai acender a luz de filt lá de abertura do bypass. Quando essa aeronave chegar, você vai ter que remover aquele motor afetado e fazer uma inspeção em todo o sistema de combustível, além do motor que foi alimentado com combustível sujo, contaminado pelo entupimento aí do filtro, tá? Capacidade de filtragem de 10 micras, então tem uma boa capacidade de filtragem. A vazão máxima da bomba de reforço, que tem pressão zero, 1000 litros por hora, com as duas funcionando, chegando até 1200. E vazão da bomba de transferência, eu consigo transferir 300 litros por hora, tá? Então o piloto, por isso que ele tem que fazer um controle muito próximo do combustível que está sendo gasto da aeronave, porque ele fica restrito ali a transferir 300 litros por hora. Traz aqui para nós os componentes do tanque, olha que coisa linda, maravilhosa. Então nossa bomba de transferência aqui, bonitinha, né? Ligada aí aos dois conjuntos do meu sistema. E a tubulação de dreno, caso eu tenha algum vazamento interno nessa bomba, esse combustível vai ser drenado para fora da aeronave, tá? Então aqui mostrando o nosso circuito de transferência de combustível, fica lá na parte traseira do grupamento esquerdo, tá bom? Ela fica bem na divisa entre os tanques que ficam à frente com o nosso tanque que fica no bagageiro da aeronave. É uma bomba de palheta, o motor tem um filtro antiparasita com 2 sentidos de rotação, a sua vazão é de 300 litros por hora e ela trabalha sobre meio bar de pressão, tá? Então ela consegue gerar meio bar de pressão porque é uma bomba de palheta ou aleta rotativa. Se fosse uma bomba centrífuga, não teria pressão nenhuma no sistema. Suavidade. Nós temos lá, ó, o conjunto montado na flange que vai no meu tanque alimentador e ele vai receber diversos componentes. Um transmissor de liquidômetro, e esse transmissor é do tanque alimentador, né? O meu ejetor que está aqui trabalha por Venturi, que é o cara que vai garantir que sempre o meu tanque alimentador estará cheio. O filtrinho do meu ejetor, que está aqui, é uma malha do filtro, então, para dar mais uma filtrada nesse combustível que vai entrar no tanque alimentador. E o nosso dreno, que é o número 4. Isso aqui, então, é o fundo do meu tanque alimentador. Quando eu faço a remoção dessa flange, eu tiro o liquidômetro e eu tiro esse meu ejetor aqui junto com o seu filtro, tá bom? Para fazer qualquer tipo de manutenção ou de intervenção que seja necessária no sistema. E a minha bomba de reforço sai também numa outra flange, tá bom? Aqui, ó, placa de suporte dos tanques principais. Ó, quanta coisa fica instalada dentro. E essa volta aqui é o meu tanque alimentador. Olha quanta tranqueira eu tenho instalada dentro desse tanque alimentador preso numa flange. Isso aqui é uma coroa de parafusos que a gente vai ter que soltar lá debaixo da aeronave, tá? Então tem que entrar embaixo da aeronave. Cada furinho desse aqui é um parafuso que a gente vai soltar, tá bom? E depois é um parafuso que a gente vai prender, torquear e garantir que está tudo funcionando conforme deveria, para que não vaze, além de fazer a vedação. Certo, gente? Vou parar por aqui, nessa paginazinha aqui, deixa eu ver qual é, 11.9. Aí vai até a 11.15, aqui entra numa discussão mais aprofundada do sistema e dos componentes. Mais uma vez, deem uma olhada, vejam aí o que vocês já conseguem entender, o que ficar na dúvida. Eu estou aqui disponível para a gente bater um papo, conversar e ir matando essas dúvidas. E eu acho que assim, tendo a nossa aula e acompanhando algo real que vocês vão encontrar, fica mais fácil e fica mais legal também, porque vocês já começam a ver que realmente vocês estão aprendendo alguma coisa.